Olá pessoal, então, por que nós nos boicotamos, nós brasileiros? Se é que nós nos boicotamos mesmo, né? Eu acho que nós nos boicotamos, pelo simples fato que nós temos a mesma idade que os Estados Unidos, por exemplo, e nós temos muito mais condições do que os Estados Unidos para ser um país rico, e nós não somos um país rico. Primeiro, o que é ser um país rico? Ser um país rico não é ter um PIB grande, é ter um PIB per capita grande, ou seja, não é ter uma renda grande, é ter uma renda per capita grande. Por exemplo, a China ainda não é um país rico, apesar de que ela vai suplantar os Estados Unidos, se é que já não suplantou, em valor do PIB ou da renda global dela. Por que ela ainda não é rica? Porque a renda per capita dela é ainda equivalente à do Brasil, de um país emergente. Então não adianta tu ter o maior PIB. Por exemplo, nós poderíamos juntar toda a América Latina e fazer um país. Aí seria talvez o quarto país em PIB do mundo. Teria que olhar quarto, quinto, talvez terceiro, não sei. Mas nós nos transformaríamos num país rico? Não, continuaríamos a mesma coisa. Porque na verdade, o que diz se um país é rico ou não é a renda média. É a renda média. E nós não conseguimos chegar a esse padrão de renda média. Tem gente rica no Brasil? Tem. Em todo mundo tem gente rica, milionários, mas a grande maioria não é. A grande maioria da população brasileira consome muito menos, por exemplo, do que ela precisaria, do que ela gostaria de consumir. Por isso que nós não somos um país rico, certo? E se é verdade que nós nos boicotamos, por que nós nos boicotamos, né? Eu vou começar essa exposição que vai envolver várias coisas, né? E pela palavra brasileiro, porque na filosofia a gente sabe que as palavras às vezes elas nos permitem perceber coisas que nós não percebemos, porque a gente está acostumado com a palavra, pensa nela, mas se a gente vai olhar a origem dela, a gente começa a dizer, então é isso, né? Isso acontece muitas vezes. Então, se nós olharmos assim, brasileiro, eiro em português é a terminação de uma profissão, por exemplo, assim, pedreiro, né, carpinteiro, ferreiro, né, marceneiro, e a designação de uma nacionalidade ou de uma identidade nacional, ela não é eiro, ela é assim, ano, americano, né, italiano, oense, brasiliense, coisas desse tipo, não é eiro, né? O que significa? De onde veio a palavra brasileiro? Ela veio quando Portugal começou a explorar o Brasil. Então, brasileiro era aquele que vinha explorar o pau-brasil. Brasileiro, que nem pedreiro, né? Depois, à medida que os portugueses começaram a vir para cá para se tornar comerciantes, né? Era também a designação que se usava, brasileiro, aquele que foi lá explorar o Brasil, né? Explorar o Brasil. E depois, com o tempo, existiam alternativas para nós nos identificarmos aqui a nossa nacionalidade. Tinha brasiliense, brasileiro, brasiliano, que seria o mais normal. E acabou ficando brasileiro. Brasiliano, no primeiro momento, era aquele que tinha nascido aqui, o indígena. O indígena era brasiliano. Brasiliense, aquele que veio aqui e nasceu aqui, era brasiliense. Os pais vieram e nasceu aqui. Mas a nacionalidade como um todo, no final, se consagrou brasileiro. Mas veja, essas coisas não acontecem por acaso. É porque nós brasileiros, nós olhamos para o Brasil como um brasileiro olha para o Brasil. Tanto é que quando eu falo aqui, nós brasileiros, né, parece que eu não me incluo. Eu estou falando quase como um estrangeiro. Isso é comum no Brasil, né? Nós falamos do Brasil como se nós não fôssemos do Brasil. Como se nós tivéssemos vindo de algum lugar maravilhoso e nós tivéssemos aterrissado aqui nesse país horrível, né? Isso explica muita coisa da nossa maneira de ser, né? Nós nos relacionamos com o Brasil como um estrangeiro, né? Ou aprofundando um pouquinho a nossa análise, deixa por enquanto o nome de lado, né? Eu tenho uma análise do Darcy Ribeiro que é muito interessante naquele livro O Povo Brasileiro, que ele
conta a história de como aconteceu a colonização e a formação do povo brasileiro. Eu já disse isso aqui para vocês, que a gente acha que índio era índio. Não, mas existiam índios de muitos tipos. Mas um índio que teve uma grande importância na formação do Brasil, pelo menos no Brasil que mais se desenvolveu, foi a nação Tupi-Guarani. Que o Tupi ele nasceu lá na Amazônia e veio depois descendo pelo litoral, acabou indo até Buenos Aires, né? Então toda essa faixa que vai ali de São Paulo, de Minas, por aí, até Buenos Aires, ela tem uma grande influência da nação Tupi-Guarani. E o Tupi-Guarani, ele tinha uma maneira de olhar o mundo, até uma filosofia de vida, que ele imaginava assim, que a mistura fazia ele crescer. Enquanto quando chegasse aqui alguém de fora, ele queria se relacionar, porque, segundo a sua filosofia, quando duas coisas se cruzam, a coisa que surge é superior. Vejam que ainda tem essa crença no Brasil. Nós ainda temos um pouco, já foi muito forte no Brasil isso, de nos considerarmos até superiores. O brasileiro é superior, ele é melhor que o resto do mundo, porque nós fomos essa mistura de várias coisas. Eu particularmente continuo acreditando isso até hoje. Apesar de nesse momento ser difícil de dizer isso, apesar de hoje o Brasil estar num período meio triste, eu acho que é só um período, né? Nós vamos passar por ele e essa mistura faz efetivamente do Brasil ter muitas qualidades que tu não encontra no resto do mundo. Veja bem, que o mundo inteiro acha disso do Brasil. Por isso que hoje o mundo está um pouco decepcionado com o Brasil. E até uns anos atrás ele estava maravilhado com o Brasil. Essa expectativa que tem no mundo todo em relação ao Brasil, há alguns anos atrás, quando nós tivemos um certo sucesso no crescimento, na democratização da economia, o mundo estava pensando assim, finalmente o Brasil chegou lá onde ele imagina que o Brasil vai chegar. E agora nós estamos passando, infelizmente, um momento triste, eu digo isso, né? Mas é um momento, nós vamos superar e o Brasil vai realizar realmente esse anseio que tem dentro da gente brasileira e dentro das pessoas do mundo inteiro que olham o Brasil com essa admiração, né? Eu estou ajeitando a luz aqui para não aparecer no meu óculos, enfim. Muito bem, e o Darcy Ribeiro diz então no seu livro que o povo brasileiro, ele surgiu dessa mistura, porque o Tupi-Guarani, ele se misturou primeiramente com o português, ele se misturou, ele tomou a iniciativa de se misturar, ele oferecia as Índias para o português cruzar, e os filhos que foram nascendo eram o que a gente chama os mamelucos, e segundo Darcy Ribeiro, esse mameluco é que realmente foi adiante e nós somos mamelucos, o brasileiro é mameluco. Você vai dizer, mas eu sou descendente de italianos, não tem nada a ver isso, a tua origem, o sangue, como se diz, não é o que faz a tua personalidade. É a cultura que faz a tua personalidade. Então a cultura do brasileiro é mameluca, que é o quê? Essa mistura do conquistador com o índio. E o mameluco, e o Tupi-Guarani, que criou esse mameluco nessa mistura, ele se tornou, digamos assim, o feitor quase do conquistador. Ele aprisionava, escravizava os índios e vendia para o conquistador, porque ele queria, uma característica também do Tupi-Guarani, é que ele era muito negociante, ele tinha esse espírito quase do capitalismo dentro dele, mesmo antes de surgir aqui o capitalismo. Você sabe que o Max Weber, ele fala disso, né? Que existe o espírito do capitalismo, sempre existiu, ele só aflorou no sistema capitalista, mas ele já existia desde o primeiro cara lá, que negociava, que fazia trocas, que queria acumular. Então esse espírito do capitalismo, que o Max Weber fala, existia aqui no Tupi-Guarani. E quando o português chegou, ele começou a comerciar e acumular. Tanto é assim, que eu acho que eu já falei para vocês num vídeo, que São Paulo se tornou a meca do capitalismo brasileiro, não foi pelos italianos, não foi pelos alemães, não foi pelos portugueses, foi pelo Tupi-Guarani, que é forte ali em São Paulo, que acumulou desde o início da colonização, da conquista aqui portuguesa no Brasil. Muito bem, mas isso então criou uma classe aqui, né? Uma classe, o brasileiro, em média, o brasileiro
principalmente nesse eixo sudeste-sul, que é mais forte economicamente, uma visão que é depreciativa do próprio país, depreciativa, e que submete o país e que, digamos assim, venera o estrangeiro. O conquistador é o pai, né, do mameluco, e os índios são meio irmãos, mas são aqueles que é o negócio dele, que ele escraviza e que ele vende e que acabou, inclusive, extinguindo praticamente com os índios. Ainda tem reserva, mas a maior parte foi extinta. Ele não foi extinta só matando, a maior parte morreu, ou em guerras, ou principalmente em pestes que o europeu trouxe para cá, mas ele também desapareceu nesse cruzamento, entende, pessoal? Nesse cruzamento o índio está no nosso sangue, né? E a sua maneira de ser está em nós, não tenham dúvidas disso. Nós somos muito parecidos com a civilização que existia aqui antes da conquista, né? Em outros aspectos também, por exemplo, aqui se praticava muito a antropofagia, então os índios estavam sempre em guerra entre si, né? E eles se aprisionavam e ficava tempo aprisionado e depois eles eram mortos e as suas partes comidas num ritual que tinha um lado também né, de admiração pelo adversário. O índio queria pegar as características do adversário, então ele comia o adversário. Mas o Brasil, a nossa sociedade é antropófaga, porque na verdade a gente, como diria o Tom Jobim, né, ele dizia assim: fazer sucesso no Brasil é uma merda, porque todo mundo quer te comer, entendeu? Então nada consegue se criar muito no Brasil. O Brasil está sempre comendo a si mesmo. Vocês podem ver assim, vocês têm aqui no Brasil os prédios antigos que foram feitos aqui, por exemplo. Na Europa tu vai visitar e paga para visitar. Aqui é tudo destruído, a gente está sempre destruindo e construindo de novo, destruindo de tal maneira que as coisas não conseguem subir muito. Fica uma sociedade, digamos assim, horizontal, né? E era assim antes da conquista. Nós tínhamos aqui no Brasil uma grande sociedade indígena horizontal. Não teve uma verticalização, por exemplo, como teve no Peru com os Incas, como teve no México com os Aztecas, porque o Brasil tem essa característica, né? Essa característica do Brasil, de depreciar a si mesmo, de venerar o estrangeiro, e esse viralatismo, né, que tem no Brasil, de falar mal de si mesmo, complexo de vira-latas, e também esse sistema de dois Brasis. Tem o Brasil que tudo pode, que é o Senhor, né? O conquistador, esse tudo pode, esse é dono, ele faz e acontece. E tem o segundo Brasil que não pode nada, Então, isso são características nossas que nos impedem, né, de nos desenvolvermos. Outra característica, por exemplo, que o público aqui é pobre. A estrutura pública sempre foi pobre no Brasil. Tem um relato num livro, naquele livro que eu já falei num vídeo, que se chama A História do Brasil com Empreendedores, que tem um jesuíta argentino, que portanto era da colônia espanhola, né? Ele veio aqui no século XVI ou XVII, eu não lembro agora exatamente, mas no início, né? 1600, 1500, 1600, ele veio visitar os jesuítas aqui, e o que chamou a atenção para ele era que no Brasil tu não tinha o público. Por exemplo, se uma estrada precisasse de uma máquina, não tinha uma máquina pública, mas se tu fosse numa fazenda, o cara tinha uma máquina, e se tu fosse em outra fazenda, o cara tinha uma máquina também. E o que acontece? No Brasil, o cara prefere construir para si, e ele não gosta do público. Então o brasileiro, por exemplo, até hoje, tu pega um carro e tu vai viajar, tu fica atrás de um caminhão 4 horas, mas tu prefere ficar 4 horas atrás do caminhão porque a estrada é estreitinha, do que tu pagar um pouquinho mais de impostos e ter uma estrada como tu tem nos Estados Unidos, como tu tem até nos países aqui da América Latina tu tem, e aqui no Brasil tu não tem, porque o brasileiro pensa muito individualisticamente. Então quando tu chega para o Brasil e diz assim, o Estado é uma corrupção só, o brasileiro acredita sem olhar. Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo como o brasileiro está enganado.
E o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento, porque as coisas coletivas são o melhor negócio, entende? As coisas coletivas são o melhor negócio. Por exemplo, pega aquela sociedade que esse jesuíta viu. Era muito melhor ter uma máquina pública do que cada fazenda ter sua máquina. Vocês não concordam comigo? As coisas compartilhadas são as melhores que tem, são as mais baratas, são aquelas que socializam, que diminuem a violência. E nenhum país do mundo se desenvolveu sem ter a presença forte do Estado, né, com investimentos públicos. Né? Então, quando nós depreciamos o nosso público, nós estamos nos boicotando. Né? E quando nós queremos que a maioria ganhe mal, nós estamos nos boicotando. Então essas características brasileiras nos boicotam. Elas têm um lado bom, pessoal. Elas têm um lado bom, que é o seguinte: quando nós falamos do Brasil como estrangeiros, nós temos mais liberdade. Nós somos como um turista no Brasil. Quando os estrangeiros vêm aqui, eles notam isso. E eles se sentem muito à vontade. E isso é muito bacana. Só que nós não podemos deixar o lado ruim nos prejudicar. Nós temos que refletir, manter o lado legal, porque por um europeu, se tu vai lá e fala mal, por exemplo, do italiano na Itália, ou do português em Portugal, ou do espanhol na Espanha, tu pode apanhar. Entende? Aqui no Brasil não, a gente mesmo fala mal, então as pessoas se sentem à vontade, entende? E aquele lado de ser do europeu é meio xarope, porque é uma coisa assim que no final é um orgulho besta que diminui, né, a relação lúdica com o seu próprio país, porque efetivamente isso aqui, o mundo é de todos, não é só de quem está ocupando aquela cultura que está ocupando naquele momento. Né? Além do mais, esse lado de servir e ser servido, o brasileiro tem como uma coisa lúdica. O cara vem na minha casa, eu vou fazer churrasco para ele, eu faço questão de ser o teu servo, vou te servir a tua cerveja, não é assim? E no carnaval o brasileiro vai lá e ele é escravo, e ele dança para a elite. Às vezes ele é um rico que está dançando para pobre, mas ele naquele momento, faz parte, digamos, da senzala. Né? Então isso é do nosso temperamento, e isso não tem problema nenhum, é uma coisa bacana. Só nós não podemos deixar isso ir para a história real e ficar a grande maioria do povo ainda numa senzala. Por que nós não devemos? Porque isso está atrasando o nosso desenvolvimento. Vocês me entendem? É isso por agora. No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês o valor da arrecadação de impostos e onde eles são aplicados, e vou falar mais sobre esse prejuízo que nós temos por não termos mais investimentos públicos no Brasil. Um abraço.